Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite. Nós vamos, então, falar um pouquinho para vocês sobre a esclerose múltipla. É um desafio diagnóstico às vezes, né? Quando é muito simples, é simples, né, doutor Sebastião? Sem dúvida. Quando é complicado, é complicado. Mas, então, primeiro eu vou dar uma introdução aqui com alguns slides e o doutor Sebastião vai fazer, então, as suas considerações. Podemos ir? Sim. Então, vamos começar com o caso clínico. É uma jovem mulher com 22 anos, cor parda, estudante e representante comercial. Em novembro de 2019, ela apresenta uma parestesia nos 2 dedos, polegar e indicador. Durou 2 semanas no máximo. Fez eletroneuromiografia, procurou o serviço, né, de pronto-socorro, fez uma eletroneuromiografia que foi normal. E foi ao ortopedista. Há 2 semanas, ela apresentou os mesmos sintomas, só que agora hemiparesia e hemiparestesia do lado direito, que persistem até o momento da consulta. Junto veio uma zonzura que ela reclama. No exame neurológico dessa paciente, havia uma hiperreflexia patelar, então ela pontuava 1 ponto. Havia um nível sensitivo em T6, ela pontuou 2 pontos. Um nistagmo sintomático, então pontuou 2 pontos. E o cerebelo, uma desdiadococinesia. Ela estava com humor estável, urina normal, intestino não tinha nenhuma queixa, a visão não foi testada no momento. Cognitivo, ela disse que tinha sentido um pouco de lentificação e a marcha estava normal. E o EDSS dela foi 3. Depois nós vamos esclarecer todos esses termos. E então aqui está a linha do tempo, né? Nós fizemos também os estudos funcionais. O 9-hole dela estava à direita 28 e 20 e à esquerda 23 e 20. Estava na média. E o 25 pés deu 5,66. A ida foi 7,21 e a volta 5,66. O peso dela era 89, a altura 1,82 m. Foi submetida então a uma pulsoterapia. Então vamos aqui ver o exame dessa paciente. Então nesse exame a gente pode notar que existe então essas lesões na substância branca, principalmente periventricular, forma perpendicular ao ventrículo, né? Então isso aqui é chamado aspecto em chama de vela ou dedos de Dawson. Você vê que o corpo caloso também estava comprometido, lesões aqui periventriculares, lesões medulares, né? Você vê que tem lesão medular e havia essa lesão aqui, ponto cerebelar, que captava contraste. Então, essa paciente poderia muito bem passar por um diagnóstico de um estresse ou, né, de algo, porque não, os sintomas são muito inespecíficos, né? Então, isso é uma paciente que então fez o diagnóstico de esclerose múltipla nesse momento. Então, a esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, autoimune, do sistema nervoso central e tem 2 componentes principais: uma inflamação que causa os surtos ou ataques e neurodegenerativo, responsável por um agravamento
progressivo, né? Nesse gráfico, a gente pode mostrar, então, que existem fases da doença. Então, existe uma fase, que é a forma mais comum, que então, quando a paciente faz um surto, estabiliza, ela pode voltar à linha de base ou ela pode manter algum grau de incapacidade ou sintoma neurológico. Até que, em um dado momento da vida dela, ela vai, então, começar a ter uns sintomas progressivos com ou sem a presença dos surtos. Então, a gente vê aqui que antes dela ter o sintoma clinicamente, ela tem o que a gente chama de lesões. Às vezes você pode, por exemplo, uma paciente que vai fazer uma ressonância por uma outra causa, um trauma, uma dor de cabeça, e você encontra lesões dessas que a gente descreveu no exame dessa paciente, e são lesões assintomáticas ainda. Então, não alcançou o limiar de sintomas. Isso se chama RIS, ou Síndrome Radiológica Isolada. Quando ela tem o primeiro sintoma, então isso passa a ser SIS, que é a Síndrome Clínica Isolada. Depois ela tem uma fase de surto-remissão e depois a fase progressiva. E a gente vê que existem participações da imunidade adaptativa, da imunidade inata, e nessa fase inflamatória que nossos medicamentos agem. É nessa fase que os medicamentos vão agir de forma mais evidente. E quais são os sintomas, né? Então, aqui a gente colocou, porque os sintomas são motores, cognitivos, sensitivos, medulares, do tronco encefálico, visuais, corticais. Então, você pode ter dormências, formigamentos, disfunção cognitiva, alteração do humor, como depressão, tontura, problemas visuais, como diplopia, visão embaçada, dor, disfunção de bexiga e disfunção do intestino, né, dificuldades na caminhada, espasmos musculares, fadiga e fraqueza. Aqui do lado direito, nós estamos representando alguns sintomas diferentes da esclerose múltipla. Como, por exemplo, essa primeira aí, né, seria como se a pessoa se sentisse em fogo, um aumento da temperatura corporal, e então ela sente que está muito quente, e isso atrapalha as funções neurológicas, físicas dessa paciente, né? Então, é como se ela se sentisse que ela está enfogueada. O segundo é a fadiga, que não é um cansaço normal, é uma falta de energia para as atividades. E no terceiro quadro, a gente representa aqui o que a gente chama de abraço da esclerose múltipla. A paciente sente-se apertada, arrochada, né? E então é um dos sintomas também que as pacientes reclamam muito. E o que seria aquela escala, aquele EDSS que eu falei do exame neurológico da paciente? Então, uma escala de incapacidade sustentada que então foi idealizada para a gente poder definir o grau de incapacidade do paciente com esclerose múltipla, sendo que 0 é um paciente totalmente funcional, com exame neurológico totalmente normal, e 10, né,
é a morte, sendo que, então, há vários graus. Até 3 existe uma incapacidade leve a moderada, e de 4 para frente, essa incapacidade já é considerada grave, ou uma incapacidade que vai alterar a marcha, né? Então, essa que a gente realiza ao examinar o paciente com esclerose múltipla. E tem algumas definições que são importantes. O que é um surto? Então, é uma atividade clínica, né? É um sintoma clínico que vai corresponder ao exame neurológico e que tem que durar mais do que 24 horas. Então, isso define o surto. E o RIS? O RIS é a síndrome radiológica isolada. Como eu falei, são, no exame fortuito de ressonância, nós encontrarmos aquelas lesões características em locais característicos que caracterizam a esclerose múltipla. CIS, então, é o primeiro evento clínico, a síndrome clínica isolada. E a forma remitente recorrente é a forma mais comum, caracterizada, então, por surtos e remissões. E a forma primariamente progressiva é quando o paciente desenvolve desde o início uma progressão lenta e mais progressiva. E a secundariamente progressiva, então, é quando ele tem primeiro a forma remitente recorrente e evolui para secundariamente progressiva. Atualmente isso tem mudado um pouco porque nós entendemos que toda esclerose múltipla de alguma forma é progressiva. Então, nós colocamos que existem a forma ativa ou não ativa, ou seja, que tem surto ou que não tem surto, progressiva ou não progressiva, que tem progressão no momento ou não tem progressão no momento. E os critérios diagnósticos também evoluíram com o tempo, né? Os primeiros diagnósticos foram feitos em 1965 por Schumacher, que então colocou alguns critérios clínicos da possibilidade. Então, havia possibilidade de ser esclerose múltipla, havia algumas características clínicas, então EM possível, EM provável ou talvez EM. E foram caracterizados, mais bem definidos clinicamente, por Poser em 1983. Já quando foi em 2001, McDonald's reviu esses critérios e colocou, então, algumas outras características de exames neurológicos, exames de imagem, exames de líquor, que agora entram no critério no sentido de ajudar a gente a fazer um diagnóstico cada vez mais precoce da esclerose múltipla. E a gente está assim, aguardando o novo critério que deve sair agora, em 2024, no ECTRIMS, onde provavelmente vão entrar novos marcadores da doença. Aqui, então, está um quadro da evolução dos critérios de McDonald's de 2001, 2005, 2010 e 2017. Então, mostrando que quando você tem 2 surtos, é esclerose múltipla em qualquer um desses critérios, mas que à medida que se avança, alguns critérios você não poderia fazer o diagnóstico de esclerose múltipla e agora você faz no primeiro exame, inclusive. E isso
é baseado principalmente nos definidores de difusão espacial e difusão temporal. Então, vamos pegar a ressonância daquela paciente. Então, quando você quer pensar na difusão espacial, você tem várias lesões em vários locais. Então, você tem aqui você tem mais de 9 lesões. Então, seria um dos critérios de difusão no espaço. E quando você pensa no tempo, as lesões que contrastam o gradulínio são lesões mais recentes. E as lesões que não contrastam são lesões mais antigas. Então, determinando também a difusão no tempo. Então, você tem difusão no espaço e difusão no tempo. E aí, só mostrando um outro gráfico que mostra, então, o surto, a atividade radiológica sem sintomas, o primeiro sintoma clínico, que é CIS, as lesões gadolíneos que caracterizam a fase inflamatória, depois os black holes, que caracterizam mais a lesão degenerativa, o comportamento da atrofia, que você vê que no início ela é bem discreta, mas depois vai se acentuando com o tempo, os episódios de surto agudo e a incapacidade gerada por eles e a incapacidade gerada pela progressão. Aqui está o comportamento dos neurofilamentos, que são decorrentes da lesão dos neurônios e que aumentam nos surtos e vão aumentando gradativamente também na fase progressiva, e da proteína fibrilar glial ácida, que também aumenta conforme você tem o aumento da fase degenerativa. Sempre existe um grau inflamatório, então você fala, não está em surto, está silenciosa. Não está silenciosa, tem um grau basal de inflamação, que gera, então, a degeneração e a desmielinização. E agora nós estamos falando que eles estão tentando definir uma fase prodrômica, onde os pacientes procuram mais os serviços de pronto-socorro, de ambulatório, com queixas de fadiga, de anemia, de fraqueza, de alterações musculoesqueléticas, cognitivas, neuropsiquiátricas e, às vezes, alterações urinárias, uma incontinência, uma urgência, uma polaciúria, né? E nessa fase já existe aumento dos neurofilamentos. Muito bem. E quais seriam os alvos de tratamento? Então, a fase aguda do surto, que nós tratamos com corticoide, pulsoterapia, plasmaféres e imunoglobulina. O tratamento modificador da fase inflamatória, o tratamento modificador da fase progressiva, e agora nós estamos em busca da remielinização e regeneração. Então, aqui estão descritos os principais tratamentos encontrados aqui no nosso meio, né? Que são imunomoduladores contínuos, injetáveis, os imunossupressores contínuos orais, os monoclonais contínuos injetáveis e os medicamentos de reconstituição imune injetável e oral. Então, esses são todos os tratamentos atuais aqui aprovados no Brasil. E o mecanismo de cada um deles. Então, alguns impedem aqui, como o fingolimod, impedem que esses
linfócitos T e B sejam... eles prendem nos linfonodos para que eles não fiquem na circulação e, com isso, não atravessem a barreira hematocefálica e não vão destruir a bainha de mielina lá no sistema nervoso central. Aqui é o transplante de células tronco, que então vai zerar os linfócitos T e B e vão repovoar com linfócitos mais tolerantes. O BTK, que age então principalmente na micróglia, nas células B, diminuindo essa apresentação do antígeno. Os medicamentos CD20, que destrói principalmente os linfócitos B. Alguns imunossupressores que destroem tanto os linfócitos T e B, e os fumaratos interferon e glatirame, que transformam os linfócitos do polo inflamatório para o polo anti-inflamatório. E o natalizumab, que impede a entrada dos linfócitos por bloquear o VLA4, que é então a enzima que faz essa entrada dos linfócitos. Muito bem. E a reamilinação e a regeneração. A remielinização e a regeneração depende da reabilitação, do estilo de vida, de uma terapia inflamatória eficaz e precoce, e tem novas terapias chegando aqui, além de outras abordagens. A gente não vai entrar, mas eu vou colocar 2 pontos aqui que são muito importantes. A prática do exercício. Então, assim, estudos mostraram que, então, agora eles determinaram até esse nome dessa enzima, exerkines, que, então, essa liberação desse hormônio, dessa enzima, então, produz efeitos tanto agudos como crônicos no nosso sistema imune, então, melhorando a resposta imune e, inclusive, ela ajuda é o único fator que já comprovadamente ajuda as células dos neurônios, os neurônios, a se regenerarem. E os probióticos, né? Então, conforme a bactéria que está no nosso intestino, então, bactérias boas ou bactérias más, então nós vamos ter uma resposta melhor também do sistema imune. Então, a alimentação, né? Uma boa alimentação que produz essa mudança dessas bactérias, também vai ser de ajuda no tratamento da esclerose múltipla. E é isso que é o que eu tinha que falar inicialmente. Vou passar a palavra ao Dr. Sebastião, lembrando que 30 de agosto é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Muito bem, Denise, excelente sua apresentação, né? Você foi do início até a situação atual, os vários procedimentos que apareceram. Eu vou só ser um pouquinho mais histórico, né? Dizer que quando você coloca lá os critérios diagnósticos, você coloca lá o critério de Schumacher em 1965, depois de 83 o critério do Poser. Então eu sou dessa época, né? Quando eu me formei, em 1900, na década de 70, começo da década de 70, fim da década de 60, o diagnóstico de esclerose múltipla era um diagnóstico puramente clínico. E a gente não fazia esse diagnóstico, raramente fazia. Por quê? Porque a gente considerava que a esclerose múltipla fosse uma doença de país de clima frio.
Só, quer dizer, por isso que na Escandinávia e um pouco da Europa tinha muito, mas não tinha nos países tropicais ou subtropicais. Então, a gente não preocupava muito com isso. Então, a gente ficava atrás de sinais clínicos. Então, eu me lembro que tinha a chamada tríade de Charcot, né? Nós, neurologistas, ficávamos procurando a tríade de Charcot, ou seja, a pessoa apresentada nistagmo, que é aquele movimento involuntário dos olhos, a fala silábica, escandida, fala monossilábica, e o tremor. Um tremor tipo intencional, tipo cerebral. Então, isso era a tríade de Charcot. Então, se a gente via isso numa mulher jovem, a gente suspeitava de esclerose múltipla. Mas, praticamente, a gente não se preocupava com esse diagnóstico, porque achava que no país tropical não tinha esse diagnóstico. Bom, aí quando eu fui para a Inglaterra em 73, eu fiquei espantado de chegar lá ver tanto caso de esclerose múltipla no ambulatório de neurologia do Instituto de Neurologia. Então, lá eu aprendi a falar, não, peraí, então tem muito mais casos de esclerose múltipla no Brasil do que a gente imagina, porque a gente não pensava nisso. Tá? Mas ainda assim, era um diagnóstico difícil, porque era um diagnóstico clínico. Não tinha nenhum exame complementar que pudesse confirmar a doença ou excluir a doença. Tá? Então, mesmo em 1984, quando nós realizamos o Congresso Brasileiro de Neurologia aqui em Goiânia, ainda não se falava muito de esclerose múltipla, apesar de já ter colegas estudando mais a doença, né? Mas não tinha ainda o diagnóstico. Quando apareceu a tomografia, aí a tomografia começou a aparecer alguns sinais, mas a tomografia não era muito nítida, mas já poderia aparecer algumas placas. Às vezes a gente falava assim, vamos fazer dose dupla do contraste, né? Exatamente, para ver se encontrava alguma coisa na tomografia. Aí, bom, e quando surgiu a ressonância, aí foi a revolução, porque a ressonância mostra as lesões precocemente, tão precoces que tem o RIS, não é, que você citou, ou seja, uma pessoa que não tem sintoma nenhum, faz uma ressonância por algum motivo e aparecem imagens sugestivas de esclerose múltipla. Né? Então, chama síndrome radiológica. Se a pessoa tem já na ressonância uma suspeita diagnóstica, embora clinicamente não tenha a doença ainda declarada. Tá? Depois foi, então com isso foi evoluindo. Tá? E à medida que o tempo vai passando, a gente vê que a doença tem aumentado. Por exemplo, hoje sabe-se que no Brasil a incidência de esclerose múltipla é de 8 a 10 pessoas por 100 mil habitantes. Portanto, não é uma doença tão rara como a gente pensava antigamente. Aqui, por exemplo, um trabalho de epidemiologia feita por mim e pela doutora Thaisa, né, no mestrado dela, mostrou uma incidência de 22 casos por 100 mil. 22 casos? Eu nem conhecia isso. Então, eu estou baseando no que eu li antes, que era em torno de 8 a 10 casos. No geral, no Brasil, é esse mesmo. Então, e outra coisa, pode aparecer também nas pessoas de cor, que a gente pensava que a doença não existia na pessoa só branquinho, na pessoa negra, né? Então, aparece também. Exatamente. E, bom, na década de 90, é que apareceram os primeiros tratamentos para esclerose múltipla. Imagina, a gente fazia um diagnóstico, dava o corticoide, melhorava a fase inflamatória, mas depois a gente não adiantava prosseguir com o corticoide, que não ia evitar a recaída, não ia evitar a recidiva ou o surto, então a gente parava o corticoide. Aí ficava aguardando se a pessoa ia piorar ou não. Isso mesmo. Então, na década de 90, apareceram os primeiros tratamentos, que foi o beta-interferon e o glutiramer. Nossa, foi uma felicidade imensa, né? Imensa, porque de cada 10 pacientes a gente conseguia controlar 3 ou 4. Né? Já foi uma grande conquista, né? E depois desse século apareceram, então, todos esses outros medicamentos, os imunossupressores, os monoclonais. E hoje, né, Denise, já existe aí, como aquela lista que você colocou aí, já existe aí mais de 10 produtos disponíveis no nossa
no nosso portfólio. No nosso portfólio aqui no Brasil, aqui né? no Brasil. Porque lá fora ainda tem outros que ainda não chegaram entraram, aqui. né? Bom, Denise, me diga o seguinte, assim, do ponto de vista de prognóstico, como é que está, com toda essa medicação disponível, como é que está o prognóstico para uma paciente? Como é que ainda para começar um tratamento, ainda tem que começar com aqueles medicamentos antigos, os primeiros, ou já pode começar com os medicamentos da segunda linha ou terceira linha, que são mais potentes? Então, é uma ótima pergunta, porque muitos anos, nós ficamos amarrados nessa terapia de escalonamento. Então, a gente começava o tratamento com os interferons, depois passava para o glutiramer, depois passava para o difumarato, ou teriflunomide, e assim a gente ia fazendo um escalonamento. E quando só tinha os interferons, então, a gente mudava de um para o outro, né? Então, a gente ficava nessa mudança. Agora não, agora a gente sabe que se essa paciente, vamos pegar essa paciente com aquela carga lesional, com lesão já na medula, mais de 9 lesões no aparecimento da doença, e ainda com um nadir já de EDSS já de 2,5 e 3, né? E sendo parda, né? Sendo afrodescendente, nós não vamos começar com o tratamento habitual atualmente. Atualmente a gente já começaria com de alta eficácia, justamente buscando combater com maior eficiência essa fase inflamatória, porque a gente sabe que parte da fase de degeneração ou progressiva depende de um bom controle da fase inflamatória. Então, nós vamos buscar essa eficiência, né? Tá certo. Agora, cada caso é um caso. Tem casos que o senhor deve ter, eu tenho, que estão muito bem com o seu interferon. Ontem mesmo apareceu no ambulatório, ontem não, hoje, né? Hoje apareceu no ambulatório uma paciente que está há anos e está muito bem com o interferon, não quer mudar, não mudamos. Exatamente, isso acontece, quer dizer, cada paciente responde de um determinado modo, né? Sem dúvida. Mas essas várias opções que tem hoje facilitam muito o tratamento, dão outro prognóstico para a doença, né? Quer dizer, os pacientes já não chegam, já demoram muito mais ou não chegam mais à fase 8 ou 9 de paraplegia completa. Difícil. Muito raro acontecer isso, né? Então, graças a Deus e tal. Então, esse é o mês da conscientização da esclerose múltipla, né? É o mês laranja. Por quê? Porque é uma doença que tem no nosso meio, acomete mais mulheres do que homens, acomete mais pessoas jovens do que pessoas... Tanto que quando a doença começa depois da 5ª década, geralmente ela já começa de forma progressiva, ela já não é mais aquela doença da pessoa bonitinha, mais jovem, né? né? Exatamente. Então, chamar atenção para isso. Já existem centros especializados em tratamento de esclerose múltipla, já existem os neurologistas mais capacitados, mais qualificados para tratar a esclerose múltipla. Então, tudo isso faz com que a doença seja melhor diagnosticada e seja melhor tratada. Isso, esse é o recado nosso aqui, né? Para pensar na doença. É claro que nem toda tontura, nem todo formigamento, nem toda visão dupla, né? Você vai pensar que é esclerose múltipla, mas você tem que pelo menos descartar. Se ela tem essa queixa, uma queixa que é consistente, que é duradoura e que no exame neurológico você tem alguns sinais que correspondem à queixa,
então vale a pena investigar, né, doutor Sebastião? Exatamente, é. Um dos sintomas mais precoces da esclerose múltipla é a neurite óptica. Você citou isso, mas eu quero chamar a atenção. Neurite óptica é quando, de um modo agudo ou subagudo, a pessoa perde a visão de um olho. Geralmente, na esclerose múltipla, a manifestação é unilateral. E durante essa fase também, a pessoa sente dor no olho, principalmente quando movimenta o olho para um lado para o outro, dói. Né? Então, esse é um sintoma muito precoce de esclerose múltipla. Geralmente, esse sintoma pode preceder outras manifestações da esclerose múltipla. Então, é importante que o neurologista veja o paciente, que solicite os exames complementares para investigar se este caso de neurite óptica corresponde a uma esclerose múltipla que pode ser desenvolvida futuramente. Eu acho ótimo o senhor tocar nesse assunto, doutor Sebastião. Inclusive, eu vou reforçar, porque muitas vezes, aonde essa paciente vai? Ao oftalmologista. E se o oftalmologista fizer o exame ocular, ele não vai encontrar nenhum tipo de alteração, porque geralmente é retrobulbar. Então, ela pega do nervo óptico até o quiasma. O quiasma óptico. Dentro da cabeça. Dentro da cabeça. Então, ela é retroocular. Então, o oftalmologista não vai encontrar nenhum tipo de alteração no olho. Então, é bom que esteja atento para essa queixa, né? Porque, por exemplo, eu tive uma paciente que ela queixava, mas minha visão, eu tô perdendo a visão, eu tô perdendo a visão, eu tô perdendo a visão, e, assim, passou por 8 oftalmologistas, no oitavo falou, não, esse caso seu é neurológico. É uma paciente que, inclusive, teve no seu... Constante. Não sei se o senhor lembra dela. Não sei. Outra coisa importante nesse caso de neurite óptica é que também, como todo surto de esclerose múltipla, pode melhorar e até desaparecer. Quer dizer, então, durante o paciente fica esperando um pouco, às vezes melhora em dias ou semanas, ele volta ao normal. Então, ele não vai nem procurar médico nenhum porque voltou ao normal. Aí, daí a algum tempo, aparecem outros sintomas da esclerose múltipla. Né? Então, é preciso ter muita essa atenção para esse tipo, porque todos os sintomas da esclerose múltipla, nós chamamos de surtos, eles são reversíveis. Pode não reverter 100%, mas às vezes regride de tal modo que o paciente fica, não, a minha dormência passou no braço, passou a dormência na perna, já estou boa, agora não preciso de nada, não. Então deixa passar um momento de fazer o diagnóstico. Mais alguma coisa, Denise, que você queira acrescentar? Não, acho que é isso, chamar a atenção, né, também para os sintomas medulares. Acho que esses sintomas medulares, às vezes, passam desapercebidos, porque a paciente começa uma dormência na perna, às vezes uma alteração discreta, urinária, e ela procura, porque muitas vezes ela acha que é coluna. Então, vai procurar o colega ortopedista, né? Então, chamar atenção, porque muitas vezes uma eletroneuromiografia, a ressonância ou a tomografia da coluna lombosacra não vão mostrar nenhum tipo de alteração. Mas, se tiver essa queixa esfinteriana e se tiver a queixa urinária, então pensar que talvez possa ser uma lesão medular, né? Uma mielite. Estamos acabando. Não, aceitou participação especial. Então tá, vamos... O Valdemar está por aí com a gente. Oh, que bom! Bom. Se quiser falar um oi para ele está escutando você. Boa noite, professor Valdemar. Boa noite, professor Denise Steroli. Prazer vê-la e ouvi-la. Tudo bem? O senhor Sebastião, nosso decano. Prazer tê-lo. Eterno decano, né, professor Valdemar? Vê-lo e ouvi-lo é sempre um aprendizado permanente, né?
Agradecer a presença de vocês dois aí no estúdio da MG, em nome da Associação Médica Goiás e da Faculdade de Medicina. Esse é sempre um aprendizado importante de ensino aí, tanto para a classe médica quanto para a população em geral. E a sua live vai ficar pendurada aí no material, aí nos arquivos da MG e também da Faculdade de Medicina, para que sejam consultados a posteriori. Era isso. Parabéns pela live, muito obrigado pela presença. Forte abraço. Obrigado, professor. Obrigado, Valdemar. Eu acho que está bem. Tá acho bom, que não tem... acho que chamando. Acho que nós podemos. Comentários finais e nós encerramos. Fiquem à vontade. Então, boa noite. É um prazer estar aqui com o Dr. Sebastião. Foi meu professor na residência, foi aquele que me introduziu na neurologia, né? E eu tenho um grande apreço por ele, né? Pela capacidade científica. E também dizer que eu estou nessa área também, devo a ele também, porque ele me chamou para participar do Atlântico Sul, Projeto Atlântico Sul. Foi um trabalho epidemiológico sobre a incidência da esclerose múltipla aqui no Brasil. Foi o primeiro trabalho, talvez um dos primeiros trabalhos epidemiológicos. E desde lá a gente viu isso mesmo que o Dr. Sebastião chamou a atenção, de um aumento da incidência, um aumento da prevalência da esclerose múltipla no mundo todo, mas aqui no Brasil, e dizer que existe agora uma opção grande de tratamento. O diagnóstico precoce e o tratamento precoce pode mudar a vida desses pacientes. E que não esquecer das coisas saudáveis da vida, o exercício físico e uma boa alimentação. Ok, muito obrigado a todos. Eu agradeço muito ao professor Valdemar Amaral ter feito esse convite para que eu e a doutora Denise falássemos sobre esclerose múltipla. E é sempre um prazer estar aqui. E, Denise, sempre uma grande satisfação para mim ver que os ex-residentes meus que tiveram um progresso tão grande dentro da cultura neurológica, da ciência neurológica no Brasil. Que não é só trabalhar como neurologista, é produzir trabalho científico, é produzir pesquisa. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Obrigado, professor Valdemar, pelo convite. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.